Capítulo 1. O perfil do marmanjo lendário. Coé, meus manos. Vocês acham que a vida de vocês é complicada? Papo reto, vocês não conhecem a peça rara que habita o quarto ao lado do meu. O meu irmão é a definição perfeita daquele marmanjo que se recusa a crescer, mas que desenvolveu habilidades de sobrevivência e de proporquice que desafiam os limites da ciência moderna, da lógica e do bom senso de qualquer ser humano normal. O indivíduo já passou da idade de ter juízo, mas continua morando com a nossa querida mãe, que já tá na casa dos 65 anos. Rapaziada, a minha coroa é uma guerreira. Ela tem 65 anos nas costas, mas vou te contar um segredo, a voz da velha ainda tem a potência de um alto-falante de show de rock. Quando ela solta aquele grito chamando o nome dele, o chão do quarto chega a tremer, parecendo que um Itra nasceu na sala. Porém, a idade chega pra todos, né, meu mano? Para dar aquela surra clássica, estilo Dona Lourdes, com direito à voadora e chinelada teleguiada, ela já não tem força nenhuma. Ela tenta levantar o braço pra descer a lenha, mas a articulação falha e ela só fica apontando o dedo e gritando maldições apocalípticas enquanto ele dá risada da cara dela. Uma comédia total. E o que esse projeto de ser humano faz da vida o dia inteirinho, meus manos? O cotidiano dele se resume a duas atividades extremamente produtivas e intelectuais. Ficar trancado no quarto escuro xingando adolescentes de 12 anos no Discord com os piores palavrões que a quinta série já inventou no mundo. Jogar Counter-Strike que nem um alucinado na companhia do lendário Mikael Almeida, o parceiro de troteiro virtual dele. Mano, as calls da madrugada com o Mikael Almeida são um evento à parte. É só gritaria, choro por causa de flashbang na cara, e o meu irmão berrando no microfone e headset remendado com fita isolante. Pô, Mikael. Tu não me deu cobertura no bom bebê, seu arrombado. Olha esse plat que tu entregou. Enquanto isso, a minha mãe gritando da sala com aquela voz de trovão. Cala a boca, vagabundo. Vai arrumar um trabalho. E ele simplesmente ignorando, com a maior cara de paisagem, igualzinho eu ignoro as notificações quando tô focado farmando no Grok MC, e o... Capítulo 2. A mística tecnologia do banho de bacia. Agora, meus manos, precisamos falar sobre o maior mistério da humanidade, a higiene, ou a falta dela, desse indivíduo. O cara simplesmente não sabe o que é um chuveiro há anos. Ele aboliu o conceito de sabonete, shampoo, bucha ou qualquer produto químico que sirva para limpar o corpo humano. Ele dizia que sabão era invenção do capitalismo para gastar dinheiro que poderia ser usado em skin de CS ou VIP no Grok MC. Em vez disso, ele criou um método revolucionário que ele chamava de o banho de bacia hidráulico. Como funcionava essa loucura, meu mano? O ritual era sagrado. Ele pegava uma bacia gigantesca de plástico azul, daquelas de lavar roupa que cabia uma quantidade absurda de líquido. Ele enchia aquela porra até a boca com exatamente 120 litros de água. Sim, meus manos, 120 litros. Era água pra caralho. Ele não passava um paninho, não esfregava as axilas, não fazia absolutamente nada. O ritual consistia em levantar a bacia com as duas mãos, fazer uma força tremenda que quase estourava a hérnia de disco dele, e arremessar os 120 litros de água direto na cabeça, deixando o dilúvio descer pelo corpo de uma vez só. Um choque hidrodinâmico brutal. E qual era o segredo pra não feder? Aí que tá a magia da parada, meus manos. Depois de tomar esse banho de bacia supersônico sem sabão, ele não usava toalha. A toalha era outra parada banida do guarda-roupa dele. O plano dele era sempre o mesmo. Ele se molhava todo, abria a porta da cozinha e corria direto pro quintal sob o sol escaldante do verão de 45 graus. O calorão infernal simplesmente evaporava a água do corpo dele em 3 minutos, levando embora qualquer vestígio de impureza pela pura força da termodinâmica. E por alguma razão divina e misteriosa, o desgraçado realmente não cheirava mal. Ele ficava com cheiro de nada. Parecia um milagre da física quântica. Ele se achava o maior gênio da malandragem carioca. Capítulo 3. O bug do aplicativo e a armadilha do destino. Mas o universo não dorme em serviço, meus manos. O karma de quinta série gosta de brincar com a nossa cara, e o dia do julgamento final do meu irmão chegou com força total no dia de hoje. Tudo começou quando o infeliz acordou depois de passar a noite inteira jogando com o Mikael Almeida e xingando a mãe dos outros no Discord. Ele estava se sentindo meio grudento e resolveu que era o dia perfeito para o seu famoso banho de bacia. Ele pegou o celular para checar as condições climáticas. E foi aí que o destino preparou a maior pegadinha da história dos smartphones. O aplicativo de previsão do tempo, que deve ter o servidor hospedado em uma batata cozida de tão ruim, deu um erro catastrófico de sincronização de dados. O app estava completamente bugado, travado na interface de um deserto na África ou sei lá o quê. Quando meu irmão olhou pra tela, brilhava em letras garrafais vermelhas, 41 graus Celsius, céu limpo e sol escaldante. Mano, os olhos dele até brilharam. Ele pensou, caraca, 41 graus lá fora. É o momento perfeito pro banho de bacia lendário. Vou me secar na velocidade da luz, o sol vai triturar qualquer bactéria e eu volto a tempo de jogar o competitivo com o Mikael. Empolgado com a falsa previsão, ele decidiu fazer um upgrade no banho. Como ele achou que tava um calor infernal lá fora, ele resolveu preparar a água da bacia bem quente, pra dar aquele contraste gostoso. Ele esquentou a água até ela atingir absurdos 49 graus C. A água tava quase saindo fumaça, borbulhando levemente, parecendo aquela sopa que a minha mãe faz quando tá brava. Ele jogou os 120 litros dessa água pelando dentro da bacia azul no meio do quintal. O que o energúmeno não sabia, o que o cérebro de ervilha dele não conseguiu computar, era que a realidade lá fora era o oposto absoluto. O aplicativo tinha errado feio. Não estava 41 graus C. Na verdade, estava fazendo impressionantes menos 17 graus Celsius lá fora. Uma frente fria polar bizarra tinha atingido a região, um frio siberiano digno de congelar os oceanos do Minecraft, meus manos. O vento cortava como se fosse uma espada de diamante afiada. Capítulo 4. O impacto e o karma térmico. O meu irmão, completamente cego pela burrice e confiando cegamente na tecnologia bugada, saiu de casa usando apenas uma cueca velha furada e chinelo de dedo. Ele deu de cara com o quintal. Como a mente dele estava programada para achar que estava calor, nos primeiros 3 segundos o cérebro dele bugou e não processou o frio cortante. Ele se posicionou na frente da bacia de 120 litros com a água fumegante a 49 graus C. Ele deu aquela risadinha arrogante de quem enganou o sistema, segurou as bordas do plástico azul, respirou fundo e... Bum! Ele arremessou os 120 litros de água quente direto no próprio corpo. Meus manos, o que aconteceu a seguir foi uma cena digna de um filme de terror com comédia pastelão. No milissegundo em que a água a 49 graus Celsius atingiu a pele dele no ambiente que estava a menos 17 graus Celsius, aconteceu o maior choque térmico que a física já registrou desde o Big Bang.
A água quente começou a evaporar e a congelar ao mesmo tempo no ar. Em questão de 2 segundos, a água que escorria pelo corpo dele virou uma camada fina de gelo puro. O calor da água sumiu instantaneamente e o frio de menos 17 graus Celsius bateu com tudo na pele dele que estava com os poros totalmente abertos por causa do calor inicial. O grito que o meu irmão deu, mano, papo reto, não parecia nada desse mundo. Foi um berro agudo, misturado com um ganido de cachorro atropelado e um cacarejo de galinha do Groxemc sendo empurrada no void. Um som puramente infernal. Ai o IGFHHMUTUCAA. Ele tentou correr de volta para dentro da cozinha, mas como ele tinha jogado 120 litros de água no chão do quintal a menos 17 graus Celsius, a porra do chão virou uma pista de patinação no gelo instantânea. Quando ele deu o primeiro passo correndo, o chinelo dele perdeu total a aderência. As pernas dele abriram igual as de um boneco de posto de gasolina, os braços começaram a girar parecendo as pás de um helicóptero descontrolado e ele tomou o maior tombo da história da humanidade. Ele caiu de costas no gelo, com um estrondo que parecia que um bloco de redstone tinha explodido na parede. Pam. Capítulo 5. O resgate no gelo e a fúria da coroa. O cara ficou estendido no chão do quintal, totalmente pelado de cueca, congelando a menos 17 graus Celsius, com o corpo coberto por uma fina película de gelo e sem conseguir levantar porque o chão estava liso demais. Ele parecia um peixe fora d'água, se debatendo e gritando. Mãe, mãe, socorro. Meu pinto encolheu, sumiu tudo. Eu tô morrendo. Micael Almeida, me dá cobertura. A minha mãe de 65 anos ouviu aquela gritaria apocalíptica e abriu a porta da cozinha. Quando ela viu a cena, o filho marmanjo dela, de cueca, deitado no gelo, chorando igual um bebê e deslizando de um lado para o outro, a veia da testa dela quase estourou. Ela respirou fundo e soltou aquele grito com o 100% de poder dos pulmões dela. Eu não disse, seu vagabundo? Disse que essa tua mania de porco ia te matar. Levanta daí, seu estrume. Ela tentou ir lá fora pra dar uma surra nele pra ele largar de ser otário, mas como ela não tem força nenhuma de Lourdes pra bater, ela só conseguiu dar uns tapinhas fracos com uma colher de pau nas coxas congeladas dele, enquanto xingava as próximas 5 gerações da linhagem dele. Ela não conseguia nem puxar o cara pra dentro de tanta risada e raiva misturada. Eu tava na janela do meu quarto vendo tudo, gravando mentalmente pra postar no Reddit e rindo tanto que o meu estômago tava doendo. Parecia que eu tava assistindo a um speedrun de como pegar pneumonia em menos de 2 minutos. Depois de muito sacrifício, nós jogamos um tapete no chão pra dar aderência e arrastamos o mutante pra dentro da cozinha. O corpo dele tava roxo, parecendo um bloco de obsidiana do Minecraft. Ele tremia tanto que os dentes dele pareciam uma metralhadora giratória fazendo TRR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 R
temperatura certa pra te congelar o juízo. O cheat code do banho de bacia sem sabão foi permanentemente banido da vida dele pelo administrador do universo. Agora o marmanjo tá trancado no quarto, enrolado em 5 cobertores pesados, com uma bolsa de água quente na cabeça, tomando chá de camomila que a minha mãe fez enquanto ela continua xingando ele da sala. O pior de tudo? O Mikael Almeida tá mandando mensagem no Discord até agora perguntando por que eu gosto do time que toda partida e deixou ele jogando o clutch sozinho contra 5 caras. Se tu gostou do sofrimento do meu irmão cascudo, deixa o pivote aí, meus manos. E nunca confie em aplicativo de previsão do tempo quando forem inventar moda no quintal, fui.